Brasil. Aqui quem nos fala é Vanderlei, advogado. Estamos aqui mais uma vez para conversar com os trabalhadores e trabalhadoras. E o tema que nós gostaríamos de estar conversando com os trabalhadores e as trabalhadoras dessa vez é um tema que está em voga, que é a aposentadoria do empregado público. E isso não é só para os trabalhadores dos Correios, mas para todo empregado público. Pois com a reforma da Previdência, ou seja, a emenda constitucional 103 de 2019, ela trouxe uma problemática para o trabalhador que estava à véspera de aposentar. Ela trata de que o trabalhador que estava para se aposentar ou iria se aposentar posteriormente, assim que aposentasse, usasse aquele tempo, né, e use aquele tempo para aposentadoria, aquele tempo de empregado público para aposentadoria, terá o seu contrato de trabalho extinto. Essa decisão, né, essa lei nova, ela veio para fazer com que o trabalhador não possa cumular aposentadoria, né, o empregado público não cumule aposentadoria com o emprego público. Pois bem, só que essa lei ela não tratou do trabalhador que já havia adquirido o seu tempo de contribuição. Ela disse que todo trabalhador que aposentasse após a sua vigência teria extinto o contrato de trabalho. O que aconteceu? O TCU foi verificando que alguns trabalhadores estavam aposentando, especificamente nos Correios. Ele notificava os Correios notificavam o trabalhador ou trabalhadora e dava 10 dias para apresentar as suas razões, o porquê daquela aposentadoria, se aquilo dali era de fato verdade. O trabalhador juntava nessa sua defesa a carta de concessão, dizendo que aquele que havia aposentado antes ou havia aposentado depois, ou aposentou depois, porém já havia adquirido o direito, né, anteriormente à lei. E em alguns casos, na maioria dos casos, para ser bem mais sincero, os Correios não acatavam isso, virou uma questão a nível nacional. Nesse trabalhador específico, de qual nós estaremos falando hoje, trata de um trabalhador que já havia estabelecido o seu direito adquirido, ou seja, o tempo hábil para a aposentadoria antes da reforma, só que ele veio pedir a sua aposentadoria posterior à reforma, posterior à vigência da reforma, ou seja, a reforma foi em novembro de 2019, ele só pediu sua aposentadoria em 2020. Ele estabeleceu na sua defesa, disse para a empresa e para o TCU que a sua aposentadoria foi feita depois, mas ele já tinha o direito adquirido, e mesmo assim teve o seu contrato de trabalho extinto. Ele entrou com ação no judiciário, junto à Justiça Trabalhista, pedindo a sua reintegração. O juiz que recebeu essa petição arguiu a sua incompetência para julgar o tema, pois o STF já havia pacificado que esse tema deveria ser analisado pela Justiça Federal. Encaminhou esse processo para a Justiça Federal do Paraná, no TRF4, e o juiz dessa vara civil da Justiça Federal entendeu que esse trabalhador sim já tinha o direito adquirido, e mesmo que ele pedisse aposentadoria e ele pediu posteriormente a lei, ele não poderia ser alcançado por essa lei nova. Mandou que reintegrasse esse trabalhador. Esse trabalhador foi reintegrado em sentença de primeiro grau com caráter liminar, mandando que os Correios paguem todo o período que ele ficou fora, tanto de salários como vale alimentação, restabelecendo o plano de saúde, todos os direitos, como se ele não houvesse saído da empresa. Então, foi uma vitória para esse trabalhador, foi pego ele de surpresa porque era uma situação nova e não havia ainda decisões em todo o Brasil tratando do tema. Então, uma decisão muito nova, o trabalhador foi restabelecido ao seu local de trabalho e vai ficar aguardando agora o segmento do processo. Com certeza, os Correios vão recorrer da decisão, mas por se tratar de um princípio constitucional que é o direito adquirido, imagino que não vai haver alteração dessa decisão. Mesmo que houver alteração, essa decisão poderá chegar até o STF para ser
analisada sobre o tema direito adquirido, e não sobre a aposentadoria do empregado público, mas sim esse trabalhador que estabeleceu o seu direito antes da reforma, porém só pediu a sua aposentadoria posteriormente. Era um direito dele, já estava estabelecido, já estava selado, né? Já estava consolidado esse direito. Então, uma lei nova não poderia trazer prejuízo a esse trabalhador. Foi assim que esse juiz da Vara Federal da Justiça Federal, da Vara Civil da Justiça Federal, entendeu que deveria ser, e assim o foi. Estamos aqui para esclarecer quaisquer dúvidas. Existem muitos trabalhadores nessa situação, trabalhadores e trabalhadores, alguns que nem se aposentaram por medo de ter seu contrato de trabalho extinto, mesmo já tendo seu direito adquirido antes da reforma, e outros foram demitidos, né? ou seja, extinguiu seu contrato de trabalho quando pediu a sua aposentadoria. Então, que essa informação possa chegar a muitos desses trabalhadores para que possam ver e analisar se eles estão dentro do critério do direito adquirido e se eles podem buscar esse direito para si, ou seja, reintegrar, se esse trabalhador ou essa trabalhadora tem a vontade de permanecer na empresa, que ele tenha o direito de reintegrar ao seu local de trabalho. Um abraço a todos, estamos aqui à disposição.